Em tempos de intolerância, a CIA Experimentos promove um evento que vai abordar temas com enfoque nas minorias e na comunidade LGBTI. O projeto Margens terá como eixo 3 temáticas: cidadania LGBTI, conquistas e perspectivas, presença e vulnerabilidade das mulheres e acessibilidade cultural para pessoas com deficiência. Os temas serão debatidos a partir de rodas de conversa e também em espetáculos e exibição de curta-metragens. Todas as atividades são gratuitas e acontecem até 21 de junho, até amanhã, no Sesc em Itajaí. Isso aí, o Viva Voz já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo, Luana Amorim. Oi, Luana. Boa tarde, Liz, e boa tarde também para você que está acompanhando mais um Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do programa através do Instagram e do Twitter, @VivaVozUnivale, ou na nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Nossas convidadas do programa de hoje são a Natália Pereira e a Sandra Quinol, que são produtoras deste projeto Margens. Tudo bem, Natália? Bem-vinda. Tudo bem, obrigada, Lisa, mais uma vez. E a Sandra? Troquei a ordem aí. Tudo bem, Sandra? Tudo certo. E também com a gente hoje a Márcia Caspari, que é audiodescritora, que também participa desse evento. Bem-vinda também, Márcia. Boa tarde, obrigada, Lisa. Bom, eu falei, na verdade, termina hoje o evento, né, Sandra? Sim. Bom, um evento que tem essa proposta bem bacana de falar de diversidade, celebrar a diversidade, né? Enfim, conta um pouquinho dessa proposta, como é que surgiu o evento? Esse projeto, né, ele foi pensado pela companhia, foi um pouco mastigado ele durante o verão, assim, porque, lógico, tem uma temática, são temáticas importantes, né, e que nos tocam muito. Então, a companhia, ela sempre busca trazer nos seus projetos algum tema que seja relevante para nós, né, que somos os veículos, né, do projeto, e também para a população. Então, cada vez a gente faz ou um projeto de formação com professores, com alunos, né? E dessa vez nos tocou muito essas questões, assim, que hoje, como você falou, elas estão, assim, né, em alta mesmo, né? Então, nós gestamos esse projeto, assim, durante o verão, escrevemos ele na Lei de Incentivo à Cultura aqui da cidade de Itajaí, né? Lei Municipal de Incentivo à Cultura, e fomos, então, selecionados, então, a realização dele está sendo, assim, muito interessante, muito gostoso, porque, lógico, gostaríamos de ter uma grande participação da comunidade toda, né? Mas a gente sabe também que são assuntos difíceis de serem tocados e aos poucos eu acho que a gente vai abrindo os olhos para os nossos olhos, os olhos de quem está à nossa volta, né? Para essas questões que são de importância, assim, fundamental, né? Para todos, né? Para a nossa própria existência. Então, a companhia tem esse viés sempre de trazer alguma questão, não que seja polêmica, mas que seja interessante para a nossa sobrevivência artística, né? Inclusive, é uma demonstração de que o trabalho da CIA Experimentos vai muito além do teatro, é isso mesmo? Que a gente não consegue desvincular, né, isso. Acho que sempre alguma coisa que nos toca muito, né? E que tá sempre, a gente está sempre de olho, né, no que está acontecendo à nossa volta. Então, vai além, não tem como, a gente vive e respira isso dia e noite e é a nossa, vamos dizer assim, o nosso pão mesmo, né? A nossa vida, o nosso ar, né? Mas teve teatro também, né, Luana? Teve teatro. Por exemplo, na segunda-feira houve, então, o lançamento, né, do evento, com a apresentação do espetáculo Dois Amores e um Bicho, né? Qual é o balanço que vocês fazem, então, hoje, já chegando no 4º dia, né? Como que tá sendo o evento? Olha, acho que foi um super investimento nesse tema enquanto artistas e recebendo pessoas que não são necessariamente da comunidade artista, mas comunidade artística, mas que contribui muito com essa discussão, e a gente pôde fazer alguns links dos espetáculos. Por exemplo, Dois Amores fala de homofobia, fala desse tipo de preconceito que a gente ainda vê e muito, né?
Então, a gente teve a presença da Liros de Florianópolis, do Renato Turnes, trazendo as suas experiências e vendo o quanto a gente ainda desconhece muitos casos de, por exemplo, de preconceito LGBTI, o quanto a gente ainda, além de desconhecer, a gente carece de ir atrás mesmo e de conhecer mais para poder respeitar, né? Para poder ter uma sociedade que respeite mais essas comunidades que realmente, como a gente diz no projeto, vivem às margens, né? Então, a gente teve essa conversa. Na terça-feira, tivemos também o Marco Cachel e o William Paranhos, trazendo as suas experiências, e aí mais um pouco, né, que a gente fala, mais um soco na nossa cara, né, enquanto sociedade, porque a gente precisa evoluir muito ainda nessas questões. Então, a gente viu esse tema da cidadania LGBTI, e na quarta-feira, a presença e vulnerabilidade da mulher. A gente teve aí um vídeo recente, né, muito polêmico sobre uma manifestação de alguns homens na Copa da Rússia lá, fazendo assim uma graça, para não dizer outra coisa, com a mulher. Então, é tão atual isso, né? Parece que o respeito é tão distante. Então, tem sido realmente incrível a gente receber essas pessoas, para a gente conhecer mais, para a gente discutir, para convidar, trazer as pessoas para olharem mais para esses temas, né? Uhum. Agora, eu queria falar um pouquinho com a Márcia, que está participando como audiodescritora. Em que momentos você está atuando, então, Márcia? Boa tarde a todos. Então, Lisa, eu farei a audiodescrição do espetáculo Meu Pai é um Homem-Pássaro. Claro, a gente vai ainda muito caminhando a passos lentos com a acessibilidade no Brasil e no mundo. Então, isso que a Natália falou também ainda é um problema cultural, isso. Assim como sofremos ainda muito com atitudes homofóbicas, machistas, etc., tem também o papel que sofre a pessoa com deficiência, que é o coitadismo. As pessoas falam, coitado, é cego, coitado, é surdo. Parece que a pessoa é uma inválida. E é um engano muito enorme, redondo. Então, assim, na verdade, falando, só puxando o que você me perguntou, a audiodescrição é um recurso de acessibilidade que amplia o entendimento das pessoas com deficiência visual, disléxicos, pessoas com deficiência intelectual, leia-se síndrome de Down, autismo, ajudam a pessoa a compreender aquele momento. As imagens, que no caso o cego não vê, é um complemento para ele compreender o que ele está ouvindo. Os diálogos, os sons. Então, a gente descreve expressões fisionômicas, gestual, cenário, figurino, porte físico dos atores. E isso, então, em tempo real, uma pessoa cega, ela pode ir no cinema, ela pode ir no teatro, e numa exposição de arte com outros amigos, que ela estará recebendo essas informações, no caso ao vivo. Eu estou lá ao vivo, mas também tem gravado. E olha, uma conversa que não tem fim. Mas eu convido a todos, dentro dessa programação que encerra hoje, né, às 14h30, esse espetáculo terá acessibilidade para pessoas com deficiência visual. É tudo gratuito, eu acho fantástico. Margens, um evento gratuito, temas fundamentais, importantíssimos de serem discutidos. Então, só para concluir, que esse recurso ele é transmitido através de equipamento de tradução simultânea. A audiodescrição, no caso, eu fico dentro de uma cabine, eu vou descrevendo o que eu estou vendo. Antes de eu assistir várias vezes o espetáculo, fiz um roteiro, tem consultores cegos também na equipe, que vão avaliar se aquele roteiro está de acordo. E aí eles recebem a informação por receptores, como uma tradução simultânea. Mas, cara, e como que tu vê isso, né? Porque é muito difícil a gente ir no cinema, por exemplo, ter esse recurso, ir no teatro, enfim. Qual é a importância, então, de trazer isso para debate dentro de um evento? Trazer isso, né, da acessibilidade para essas pessoas com deficiência? Bom, elas, cada vez mais, quando percebem que elas têm o direito, porque elas também são cidadãs que pagam impostos, existe um empoderamento, existe uma felicidade, é um trabalho de muito envolvimento, comprometimento de respeito com os usuários, né? Os usuários que eu falo do recurso da audiodescrição,
Mas a tecnologia, ela vem assim, ela está vindo muito a galope. A acessibilidade, ela está tendo um espaço muito importante. A Lei Brasileira de Inclusão, em 2016, ela teve um upgrade. Por exemplo, nas eleições tem que ter acessibilidade. Enfim, a gente sempre sabe que são pessoas que também estão muito à margem. E lembrando que uma mulher, por ser mulher, muitas vezes também ou é trans ou alguma coisa, e com deficiência ainda por cima, tem todas essas questões ou mesmo de etnias e tudo, tem as pessoas com deficiência que geralmente estão bem à margem, e hoje elas já têm os seus direitos reconhecidos, e cada vez mais elas estão conquistando isso com alguns movimentos e com pessoas, que eu acho fantástico, que respeitam o direito das pessoas com deficiência de promoverem acessibilidade nos eventos. Também tem Libras, né? Tem língua de sinais, que é uma língua, a segunda língua, a língua oficial do Brasil. Língua, não é linguagem, as pessoas às vezes... Língua brasileira de sinais, Libras. Meu respeito total à comunidade surda que fala outra língua, e que a gente deveria pelo menos dar um oi para eles, que é fechar os dedinhos e deixar o minguinho em cima, que é o oi. Sim, obrigada. Vai ter Libras, então, também nesse espetáculo? Isso que eu gostaria de falar, né? O evento todo, ele conta com a tradução da língua de Libras, né? Então, a gente tem tido essas discussões muito interessantes, né? Gostaria muito de agradecer a participação e a colaboração do CREAS também, que sem eles não teria sido possível, assim, toda essa discussão, porque realmente eles também estão muito interessados em trazer isso à tona. Foi uma parceria muito bacana, porque eles estavam com esse tema esse ano e nos procuraram. Então, fechou muito legal, assim, né? Então, como a gente está falando dessas minorias, né? Eu acho que a gente do teatro, nós também somos minorias, né? Então, nós somos marginalizados também. Então, a gente precisa se unir. Numa das rodas, a gente estava falando isso. São muitas minorias, muitas. A gente não imagina. E se nós não nos juntarmos, né? Seremos maioria. Se juntarmos, seremos maioria, sim. Então, a gente convida todo mundo para olhar, abrir os olhos, né? Abrir os olhos, os ouvidos e tudo, né? Independente de qualquer questão, eu acho que a gente tem que saber. Ontem a nossa conversa foi muito bacana, assim, olhar o outro, né? Olhar o outro e ver o que ele é na sua essência. Sandra, a gente vai intervalinho agora, depois a gente volta a conversar sobre esse projeto bacana, o projeto Margens, que segue até hoje aqui no Sesc de Itajaí. Já estamos de volta com o Viva Voz, que hoje está falando sobre o projeto Margens, da Companhia Experimentos. As nossas convidadas é a Natália Pereira e a Sandra Knoll, produtoras do projeto, e a audiodescritora Márcia Caspari. Bom, voltando a falar um pouco, então, desse espetáculo que acontece daqui a pouco, é às 2h30 que começa. Isso, 14h30. Meu Pai é um Homem-Pássaro. Comentem um pouquinho sobre esse espetáculo, quem apresenta, é da CIA mesmo? Sim, esse espetáculo é um espetáculo da Companhia Experimentos, e estamos todos em cena, os 5 integrantes. A gente trabalha com uma questão que é nova para o grupo também, que é a musicalização. A gente inseriu, com a vinda da Natália para o grupo, estamos investindo nisso, trabalhar com os sons, né? E aí também isso já nos deu essa ideia, né, de tão sonoro, né? A gente podia fazer num lugar onde ele pudesse ser feito para cegos, né? A gente sempre teve essa vontade. E aí juntou tudo, falando, poxa, a gente tem espetáculos que abordam tantos temas, né? Então, esse é um texto de um inglês, que é o David Allman. E acho que a gente ele vai fazer 3 anos, né, que a gente estreou o espetáculo. É o nosso espetáculo mais novo, mais recente de infantil, né? Então, já estamos aí com esse espetáculo há quase 3 anos. E fala um pouquinho da história. A história é a história de uma filha que cuida de um pai. Esse pai, ele, por alguma razão, ele está um pouco desligado desse mundo normal,
a gente acha que é pela falta da mãe, que no texto ela não aparece, é como se ela tivesse morrido. E existe uma tia que quer trazer os dois para a Terra. E a filha e o pai resolvem participar de uma competição, que é uma competição que vai ter na cidade de Homem-Pássaro, né? Então, eles resolvem fazer asas para voar. E a tia quer trazê-los para o chão. Então, no final da história, vocês vão lá conferir. Tá bom, então qualquer pessoa pode participar? Como é que faz com o ingresso? Não, os ingressos, assim, ó, ele é totalmente gratuito. No Sesc, às 14h30, pode chegar lá. Nós tem uns 120 lugares, então a gente acredita que se quiser chegar um pouco antes, tal, para pegar lugar, mas é bem tranquilo. É um espetáculo que a temática ela é para todas as idades, né? Então, pais, filhos, a gente gosta muito de fazer espetáculos para crianças que os pais possam estar juntos, né? Então, esse é um espetáculo para todas as idades. Bom, e logo após o espetáculo, então, acontece a roda de conversa sobre a acessibilidade cultural para pessoas com deficiência, onde você vai ser uma das mediadoras, digamos assim, né, Márcia? Quais são então os principais pontos que vocês vão discutir dentro dessa roda? Olha, importante dizer, como eu já havia dito antes também, que a lei é a lei, então talvez as pessoas pensam, é um ranço isso, é obrigado a ter acessibilidade. Mas as pessoas esquecem que elas estão ampliando o seu público. É maravilhoso. Várias pessoas com as suas peculiaridades, com as suas características, com suas deficiências ou não, usufruírem dos mesmos produtos culturais. Então, a acessibilidade cultural, a gente sempre parte do princípio do desenho universal, que a gente chama. O desenho universal nada mais é como se fosse assim, tem uma rampa que é boa para o cadeirante, que é boa para a pessoa que anda de muletas, a pessoa cega também, né, que tem a sua bengala, ou para alguém que está com carrinho de bebê. E aí, a marcação de piso tátil para o cego, que aí ele tem autonomia. O princípio do desenho universal é que cada pessoa, com a sua especificidade física, ou com deficiência ou não, ela fique autônoma, que ela tenha independência para circular nos espaços, que tem banheiro acessível, que tem elevador que tenha marcação ou sonora ou em braille, ou que também tenha uma sinalização em legenda e libras. É muito importante sempre dar libras, porque tem surdos que ficaram surdos e não entendem língua de sinais. Já tem aquele surdo que nasceu surdo, que é congênito, e ele não entende muito legenda. Então, é muito importante todas as acessibilidades, pessoas que saibam receber esse público. É muito importante. Às vezes, as pessoas... como é que eu vou lidar com isso? Não chega perto. Eles percebem. Não são ETs. São pessoas como nós, Perfeito. Que também querem usufruir, dar risada conosco e falar dos mesmos assuntos com essa acessibilidade. Aliás, eu acho que esse evento está dando margem, né, para discutir, para refletir. Como é que vocês estão avaliando aqui a nossa região, né? A questão da diversidade, da acessibilidade. Vocês sentem que isso já circula mais tranquilamente na sociedade ou não? Ainda tem muito tabu, tem preconceito em relação a essas questões? Quem fala, Sandra? Eu vou falar por mim, né? Eu acho que tem bastante tabu, tem bastante preconceito ainda, tem bastante... Eu acho que as pessoas não enxergam, né? Não só os cegos. Acho que as pessoas não enxergam. Não veem nada, assim. A gente vê coisas muito... Eu não quero ser pessimista, né? Eu acho que existe também muita gente abrindo os olhos para isso. Mas é muito, muito difícil, assim, você vê hoje na própria televisão, no jornal, a meio-dia, estava falando da nossa própria cidade, né? De como tem dificuldade até para um carrinho carrinho de bebê, mas um cadeirante, né? Então, que existe muito, assim... É engraçado que, às vezes, você vê esse piso tátil, né? Mas, esses dias, eu estava fazendo essa brincadeira, andando no piso tátil, tinha um limoeiro bem, assim, aqui perto da Univale. Um limoeiro cheio de espinho. Eu pensei assim, se eu fosse cega, eu ia dar com a minha cara no... Então, assim, são coisas pequenas que as pessoas deixam passar, não tem esse olhar. E, assim, pelo que a gente vem conversando, né, no próprio projeto,
A gente vê como existe também muito tabu, muito mesmo, que a gente nem imagina com a comunidade LGBTI. É demais, né? A gente pensar em tudo. Os negros, né? O racismo, lógico, com as mulheres, todas essas, né? Existe muito ainda, eu acho. Só queria colocar um dado que é muito importante. 1/4 da população, e vamos fazer assim, 23 mil, quase 24... 24% da população tem algum tipo de deficiência. Se nós vamos aumentar um pouquinho mais, que a gente sabe, se 1/4 da população tem algum tipo de deficiência, seja ela qual for, imagina que essa pessoa não mora sozinha. Então, dobra. Vamos dizer que cada pessoa com deficiência mora com uma pessoa. O que acontece? Dobra. Então, assim, é metade da população brasileira que, às vezes, deixa de ir a algum lugar porque não tem acessibilidade. Então, vamos aumentar os números, a gente fica chocado de ver como essas pessoas ainda estão marginalizadas. Então, tem que desmarginalizar todo mundo. Sim, Perfeito. Marcaribo, essa é a primeira edição do projeto, né? Vocês já têm planos para realizar novas edições? Como é que anda essas novas ideias? A gente sempre tem muitos planos, né? Acho que a gente gosta muito de mexer nessas... Eu estava lembrando aqui o quanto vem à tona a sensibilidade que a gente tem que desenvolver na gente para poder olhar o outro, né? A gente ouviu tanta história pesada mesmo, assim, de preconceito e de você não querer olhar para aquilo, né? Como isso não tem a faixa, mas não tem a calçada, né? Então, a gente ouviu uma outra história que era assim... a pessoa foi fazer o título de eleitor, tinha uma aparência de mulher e os documentos eram de homem, mas ela tinha o direito de ter o nome social no título. E a funcionária ofereceu, você quer o seu nome social no título? E o outro funcionário falou, não, você não tem que oferecer. Se ele pedir, você faz, mas você não tem que oferecer. Ou seja, o funcionalismo público... Censurando aquilo. Né? Então, até é legal também a Sandra ter falado ali do CREAS, né? Que são os funcionários públicos saindo da sua cadeira e indo lá estudar um pouco, abrir os seus olhos para esses temas. Então, acho que essa semana foi muito importante para a gente ver que as pessoas vieram, né, para... claro que poderia ser muito mais pessoas, mas a gente também não pode querer abraçar o mundo com um projeto, né? Mas tenho certeza que se a gente fizer outro, a gente vai aprender ainda e ter muitas coisas ainda a discutir. Eu acho que é um projeto a ser continuado, sim. Gente, para a gente encerrar, então, vou deixar aberto o microfone para vocês fazerem convite, então, conversarem com a audiência sobre o projeto Margens. Bom, então, a gente quer convidar para daqui a pouquinho, 2h30 da tarde, o espetáculo Meu Pai é um Homem-Pássaro no Sesc, com entrada franca. Lembrando que, após o espetáculo, a gente vai ter a visita tátil com acompanhamento da Márcia para as pessoas com deficiência e quem quiser ficar também, né, Márcia? Para acompanhar essa visita. E em seguida, então, a gente tem a última roda de conversa do Margens, que é a acessibilidade cultural para pessoas com deficiência. Como eu falei, é aberto ao público, quer ir lá só assistir, ficar de longe assistindo a conversa, pode ir, não tem problema. Tá todo mundo convidado. E às 18 horas a gente tem o café de encerramento, né? Então, do último dia. Agradecer mais uma vez a Rádio Univale, que está nos recebendo. Então tá. Isso aí, gente. Obrigada por terem vindo também. Eu agradecer, então, a presença da Sandra Quinó. Muito obrigada. Obrigada sempre por a gente estar fazendo parte desse programa, né? E de nos receberem aí com muito carinho. Tá bom. A Natália Pereira também. Obrigada mais uma vez. E a Márcia Caspari. Uma frase muito importante que as pessoas com deficiência, a bandeira começou com os cadeirantes. Nada sobre nós sem nós. Serve para todos os marginalizados, que um dia não serão. Muito obrigada. Muito bom. Então tá, encerramos por aqui, né, Luana? A gente vai ficando por aqui com mais uma voz, mas a gente se vê no próximo programa. Até lá!